Queridos, a paz, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Hoje é um dia de bênção, 18 de dezembro de 2025. Eu estou aqui na nossa cidade de Sacaba. No fundo você está vendo aqui as montanhas. Para lá vai para Santa Cruz de la Sierra. Para o outro lado vai para La Paz, Oruro, Chile. Estamos aqui no centro de Cochabamba, um tempo de bênção. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico muito especial dos Salmos 102. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Eu vou pedir que você preste atenção, Salmo 102, se quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor, acompanhe. Salmo 102, é um texto lindo. Diz assim os Salmos: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando eu estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Os meus ossos queimam como brasas vivas, como a relva ressequida está o meu coração. Eu esqueço até de comer, de tanto gemer eu estou reduzido a pele e osso. Eu sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Os meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Queridos, a paz, um grande abraço desde Bolívia, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história do pastor puritano Richard Baxter. Pastor Richard Baxter, um pastor do século XVII, é um pastor que ele tinha uma história de vida maravilhosa, e lá pelo século XVII ele escreveu uma frase que definiu todo o ministério dele. Ele dizia assim: eu pregava como quem nunca tinha certeza de pregar novamente, e como um homem moribundo pregando para homens moribundos. Baxter não falava isso apenas como uma figura de linguagem poética. Ele era um homem marcado por doenças crônicas, por dores constantes, sofria. Mas na paróquia dele, lá na Inglaterra, em Kidderminster, ele percebeu que não poderia cuidar somente das almas das pessoas e ignorar a saúde. Richard Baxter estudou medicina, transformou a casa dele no consultório e aprendeu que a graça de Deus não opera no vazio, mas Deus a trabalha através da nossa própria biologia, do nosso corpo. Pastor Richard Baxter defendia o que nós chamamos de antropologia bíblica. O que significa? Para ele, o ser humano é uma unidade completa. Tem um livro dele chamado Diretório Cristão. Ele diz assim nesse livro, que a alma é o músico e o corpo é um instrumento. Se o instrumento estiver desafinado, o músico não pode tocar melodia. Hoje, como médico missionário, eu entendo perfeitamente o que Baxter quis dizer. Se as cordas da nossa harpa, os nossos nervos, o corpo, os ossos, o nosso cérebro, a química do nosso corpo estiver rompida pelo cansaço, pelas enfermidades, a alma mais piedosa desse mundo vai ter dificuldade de louvar a Deus. Então o pastor Baxter, pastor e doutor, nos ensinava que o cuidado com o corpo não é uma distração espiritual, mas é uma condição necessária para que a nossa adoração seja plena. Olha só, um dos pontos mais geniais de Baxter é um tratado, um livro chamado A Cura da Melancolia. É um conselho que ele dá aos pastores sobre depressão. O pastor Baxter dizia o seguinte, assim, nesse livro, ele dizia o seguinte: muitos cristãos sinceros hoje são torturados por pensamentos que pecaram contra Deus, quando na verdade a sua doença não é espiritual, é física. O corpo doente faz a alma ver tudo através de um vidro escuro. Baxter está dizendo que uma pessoa exausta, o remédio que essa pessoa precisa não é mais teologia. Ele dizia que o que a pessoa precisa é um sono, o que é o comando de Deus, é o sono, e parar de olhar para si mesmo. O Dr. Baxter dizia: não olhe para dentro de você, você só vai encontrar trevas e confusão. Olhe para cima, olhe para a luz da graça de Cristo. Ele via esse momento que dar teologia para a pessoa seria um fardo pesado, vai cansar mais. A pessoa precisa de tratamento médico. Então, era o tratamento médico, na verdade, um meio para libertar a alma da pessoa para ver a Deus novamente com saúde. E Baxter via nos Salmos a validação, principalmente o Salmo 102, ele validava quando o Salmo diz: os meus ossos se apegam na minha pele. Baxter diz que o pecado e a aflição usam o nosso corpo como um palco.
E Baxter acreditava de que Deus frequentemente permite que a dor toque o nosso corpo para que finalmente possamos ver o que a alma está tentando dizer, a alma está gritando. Mas Baxter também lembrava de que se o seu corpo está sofrendo, não seja como os amigos de Jó. Os amigos de Jó apontavam o dedo e... Não. Seja como Jesus, ele é o médico supremo. Jesus curava os corpos para mostrar que ele tinha autoridade sobre as almas. A medicina para Baxter era uma serva da teologia. Que tremendo isso! Queridos, está terminando 2025 e eu quero que você leve essa reflexão de Baxter no seu coração. Deus nos deu a vida para ser usada, não para ser desperdiçada com negligência, com a nossa própria estrutura. Se você hoje está cansado, talvez depressivo, ou com dores terríveis, faça como o Dr. Pastor Baxter, ele sugeriu, busque a Deus no seu quarto, ore, mas também busque o médico, cuide da sua saúde. Não tente resolver um problema biológico com jejum, mas também não tente tratar um problema espiritual com comprimidos. Querido, seja sábio, seja humano, confie no que diz o Salmo 103, que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que esse ano de 2025, que está terminando, e o próximo ano de 2026, seja um tempo de restauração de Deus na sua vida, e que o grande médico, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa trazer saúde para você. Queridos, eu li o Salmo 102 e eu trouxe um pouco aqui da história do doutor e pastor Richard Baxter. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço desde Bolívia. Paz. Deus abençoe.